abençoe essa equipe maravilhosa. Deus abençoe. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. Só o Senhor tem poder sobre nós. Aleluia. Só Ele. Honra, glória, louvor, poder, domínio, majestade, adoração a Ele. Só Ele que pode nos libertar. Esse tempo de jubileu, Ele vai entregar as dádivas dEle para as nossas vidas. Creia, é um tempo de crer, de dependência total dEle. Aleluia. Eu pedi um favorzinho àquelas que estão sentadas nas pontas das fileiras. Se há lugar ainda no meio, chegue para cá, porque as pessoas estão tendo dificuldade em achar um lugar. Então faz esse favorzinho, quem está na pontinha, vai para o meio e deixa para aquelas que vão chegar depois, tá bom? Eu quero chamar aqui uma cadeirinha, é cadeira cativa também nos encontros de mulheres, pastora Thalita Lemos, lá de Natividade. Glória a Deus, se aplauda o Senhor pela vida dela. Já estava nos acompanhando mais cedo, mas chegou aqui para determinar, falar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Também carrega uma semente aqui do Senhor na barriguinha dela. Gente, é uma geração que está surgindo aí. Por isso que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós vamos semear nesse tempo. Porque há uma geração chegando aí. Temos que ser mulheres de legado. Amém. Aleluia. Pai, nós abençoamos a tua filha. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Guarda toda a família dela, a casa dela, Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo continue a nos ministrar, Pai, em nome de Jesus. Nós a abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Cremos que o Teu Espírito Santo que prescuta o nosso coração já falou com ela aquilo que nós precisamos falar. O Senhor já falou com ela tudo que aqui tem acontecido nesse dia. Oh, arabaxá, aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uau. Eu já estou tremendo. Já comecei até a chorar. Eu choro mesmo. Sim. Queridas, nem ia falar isso, mas quando a pastora Lourdes falou do bebê, eu quero dizer para você que existem mulheres aqui que talvez estejam clamando por algo nesse sentido. Estejam lutando, sabe? Para conseguir engravidar, ou quem sabe já passaram por perdas, abortos espontâneos. Eu quero dizer que existe uma unção nesse lugar de renovo, uma unção de coisas novas, uma unção fresca, um vinho novo. Nada que acontece é por acaso. Eu amo me mover no profético, porque eu creio que tudo que a gente faz significa um movimento dos céus sendo liberado através da igreja, através da noiva de Cristo. E eu quero te dizer que seja natural. O Senhor me falou de uma gravidez natural mesmo. Eu poderia dizer para você assim: gerar coisas no mundo espiritual, amém, amém. Se você toma posse disso, amém. Mas eu estou falando de uma gravidez natural mesmo, sabe?
O interessante que o jubileu, se você for lá no versículo 21 de Levítico 25, eu acho lindo que o jubileu vai falar, que a Bíblia vai dizer assim: no ano 49º, a terra vai produzir por 3 anos. Repita isso, 3 anos. Ou seja, estava dizendo o seguinte: a terra vai produzir pelo ano 49º, vai produzir pelo ano 50º, que vocês não vão poder ficar semeando e colhendo, e vai produzir também pelo primeiro ano que virá após o jubileu, que é um ano onde não havia colheita, afinal de contas no ano anterior não houve semeadura. Então naquele último ano, 49º, a terra produziria por 3 anos. Eu quero te dizer que o jubileu, ele fala sobre uma porção tripla dos céus sobre a nossa vida. A gente fala muito sobre porção dobrada, mas a gente está chegando num tempo de porção tripla. Aquilo que nós perdemos vai ser restituído 3 vezes mais. Aquilo que nós sonhamos virá 3 vezes mais. Aquilo que nós pedimos ao Senhor virá 3 vezes mais. É unção tripla. E eu me lembro que eu perdi um bebê. Deve ter uns 4 anos, 5 talvez. Só que o Senhor me deu 3. Você entende isso? Eu perdi um, mas o Senhor me deu 3. E esse bebê, ele veio como um marco do jubileu na minha vida. O Senhor falando assim para mim: é porção tripla sobre você. Você perdeu um, mas eu te dou 3. Eu peguei um de você, mas eu te devolvo 3. E essa é a unção que eu quero compartilhar com você nessa tarde, amém? Eu sei que você já recebeu muito de Deus, mas eu amo que cada mulher, cada pessoa, o Senhor usa de uma forma diferente, você sabe disso, né? Tem gente que grita, tem gente que fala baixo, o Senhor usa os 2 tipos do mesmo jeito. Tem pessoas que trouxeram palavras hoje mais cedo, pastora Ana Paula, pastora Zilanda, né? Pastora Zenilda, e eu tenho certeza que ele já falou demais com cada uma de vocês. Mas eu queria trazer uma palavra muito especial sobre vivendo o jubileu para você, aquilo que o Espírito colocou no meu coração. E essa palavra demorou tanto a nascer. Eu falei: ai Senhor, o Senhor gosta de me apertar até o último momento. Vinha tanta coisa na minha cabeça que eu poderia pregar sobre jubileu, mas nada vinha confirmando aquilo que o Espírito queria. Então dizia: ai, esse monte de palavra é da minha parte, Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Só ontem que o Senhor foi falar para mim exatamente o que Ele queria que eu trouxesse. Eu sou dessas que prepara as coisas, queridas, com antecedência, sabe? Ontem à noite o Senhor falou, puf, e colocou a palavra no meu coração. Por isso que eu tenho certeza de que vai ser algo muito especial. Quero te dizer o seguinte: o jubileu, ele não fazia parte do plano original de Deus. O plano original de Deus era perfeito, não tinha escravidão, não tinha dívida, não tinha perda. O plano original de Deus, que Deus fez a partir do momento em que Ele criou todas as coisas, criou um jardim e colocou Adão e Eva ali, não precisava de jubileu, porque tudo já era perfeito, tudo já era pleno, tudo já era do ser humano. O jubileu veio como uma resposta de Deus para a corruptibilidade do ser humano, a partir do momento em que o homem pecou. O Senhor falava assim: eu vou precisar dar uma nova oportunidade para eles, porque eles fazem escolhas erradas. Eu vou precisar dar recomeços, porque eles tomam decisões que não são guiadas pelo meu Espírito, que não são guiadas pela minha palavra. Daí veio o jubileu, como uma forma de dar para mim e para você uma nova chance. Só que o plano original de Deus era perfeito. A gente não precisaria perder nada para ser restituído. E eu quero, o que o Espírito Santo falou que Ele faria nessa tarde, era nos levar de volta à origem. Você pode dizer isso? De volta à origem. Então eu quero ir com você na origem, Gênesis 2. Eu quero te falar o seguinte: ali
em Gênesis, que fala sobre tudo de perfeito que Deus fez, todo o plano maravilhoso que Deus criou para o ser humano. Ali, eu quero que você torne a esse lugar onde benefícios foram dados, a esse lugar onde o Senhor tinha liberdade total com o ser humano e o ser humano com o Senhor, onde eles eram um, o Senhor era um junto com o ser humano. Então em Gênesis 2, a Bíblia vai dizer no versículo 7, se você puder me acompanhar, glória a Deus, se não, será que vai projetar aqui? Vai, glória a Deus. Diz assim o Senhor, a palavra de Deus: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, à direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra. Em nome de Jesus, que seja o Senhor a guiar todas as coisas. Que seja o Senhor a derramar aquilo que os céus já prepararam para nós nessa tarde. Em nome de Jesus. Eu estou na completa dependência do Senhor, Pai, porque a palavra é Tua. Quem vai falar é o Senhor. E eu te peço que esses corações continuem sendo terra fértil para receberem a Tua palavra e produzirem a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Eu nem me apresentei, né, gente? Já cheguei chorando. Mas a pastora Lourdes falou, meu nome é Thalita, eu sou de Natividade. E junto com meu marido nós pastoreamos a Rios de Vida. Tem gente da Rios de Vida assistindo, beijo para eles lá. E é uma igreja muito abençoada. Quem puder ir na atividade um dia lá para a divisa de... A gente está na divisa do Rio com Minas e do Rio com o Espírito Santo. Você vai ser muito bem recebido lá, tá bom? Recebida, no caso. Querida, deixa eu te falar algo. O Jardim do Éden era um lugar preparado por Deus. O Jardim do Éden era um lugar onde o Senhor havia compartilhado com o ser humano tudo que era seu próprio. O Senhor olhou para o homem e falou assim: você é minha imagem e minha semelhança. Você vai ser como eu, só que na terra. Aquilo que eu faço no céu, eu quero que você faça na terra. Você vai ser meu cooperador. Você vai colocar ordem nessa história. Você vai cuidar de tudo aquilo que eu coloquei nesse jardim. E eu vou te dar uma auxiliadora, que vai ser uma com você, a mulher. E o jardim, queridas, era esse lugar de benefício. Como eu falei, onde não havia perda, então não precisava de restituição. Onde não havia pecado, então não precisava de salvação. Só que a gente conhece a história. A serpente foi seduzindo Eva, Eva comeu do fruto, deu do fruto para o seu marido. Os dois pecaram e pá, de repente, eles foram expulsos desse lugar que Deus havia feito para ser o paraíso na terra, para ser o lugar de plenitude na terra. A partir disso, começou a vir gerações que faziam coisas erradas, poucas pessoas buscavam a Deus. E então, quando chega, milhares de anos depois, o Senhor, Ele precisa enviar o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para poder falar assim: aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, Jesus vai recuperar na cruz do Calvário. Aquilo que o homem entregou de mãos beijadas para Satanás, o meu filho irá até os abismos e vai tomar de Satanás as chaves da morte e do inferno. Sabe o que Deus estava falando para a gente quando Ele mandou Jesus? Jesus é o seu jubileu. Jesus é a sua restituição. Jesus é a sua restauração. Jesus é a sua nova oportunidade. Jesus representa o nosso jubileu.
Por isso que hoje nós podemos falar sobre libertação, sobre salvação, sobre restituição. A gente pode falar sobre alegria, sobre liberdade no Espírito. Por quê? Porque 2000 anos atrás veio um que falou assim: esse vai ser o jubileu completo de vocês, não apenas dos judeus, mas de vocês também, que antes eram chamados gentios. Jesus conquistou isso para nós de volta na cruz. É por isso que eu e você, a gente pode estar nessa tarde proclamando um ano de libertação, proclamando um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, por causa do sacrifício que um dia Jesus fez por nós. Porque às vezes a gente olha e fala assim: não, mas no Brasil não é assim que funciona, né? Porque o jubileu, ele era assim: você vendia uma terra, no ano 50º, aquela terra precisava voltar para você. É assim que a gente faz aqui no Brasil, querido. Nesse tempo, você vai atrás de quem comprou sua casa, você vai atrás de quem comprou seu carro, vai falar: ó, é jubileu, eu preciso dele de volta, estava só emprestado. A gente pode fazer isso, meninas? Não é assim. É por isso que o jubileu para a gente fala sobre uma restituição, não apenas daquelas coisas materiais que nós perdemos, mas principalmente uma restituição das coisas espirituais e emocionais que são nossas, conquistadas na cruz. Por isso que eu quero te levar de volta à origem. Você sabe por quê? Porque lá no Éden havia coisas que o homem acabou se esquecendo que ele tinha. Que com o passar do tempo, minha querida, eu e você, apesar de sermos cristãs, salvas, amém? Glória a Deus. Termos aceitado Jesus, mas às vezes a gente se esquece que a gente tem direito. Então eu quero te lembrar de algumas coisas que você tem direito. A primeira delas, primeira coisa que o Senhor entregou para o homem quando colocou ele no jardim, e isso representa eu e você nesse tempo de jubileu, é enxoval. Você pode dizer comigo, enxoval? Eu tô grávida e tem outra irmã grávida aqui, porque me emprestou esse sapatinho. A fralda eu trouxe de casa mesmo. Eu tô pulando do XXG pro RN. Glória a Deus. Mas presta atenção, quando uma mulher engravida, o que é a primeira coisa que ela vai pensando em fazer? O enxoval. Eu fico esperando meu bebê nascer para eu poder fazer o enxoval dele. Eu fico esperando para poder ele estar no hospital e eu falar assim: vai lá agora rápido e compra a fralda que esse menino vai precisar. Vai lá e compra a roupa porque tá frio. É assim que uma mãe e um pai faz, gente? Não. O enxoval a gente prepara o quê? Antes. Você sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Que quando Ele colocou o homem lá no Éden e quando Ele criou a mim e a você, Ele também preparou o nosso enxoval. Isso significa que tudo aquilo que eu e você precisamos para viver nessa terra, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor já nos deu. O Senhor já preparou. O Senhor já colocou dentro de nós. Tudo que nós precisaríamos para viver na família que a gente está, na igreja que a gente está, na cidade que a gente está, no trabalho que a gente está, o Senhor já colocou dentro de nós. O Senhor não faz nada por acaso, Ele não faz nada com pressa e Ele não faz nada com acidente. O Senhor, Ele fala assim: eu vou criar a Thalita, eu vou colocar dentro dela e eu vou preparar todas as coisas para que ela seja uma bênção por onde ela passar. O Senhor, Ele te fez e Ele já preparou todas as coisas que você precisaria, querida, para passar por essa terra. Quando o Senhor formou o homem, a Bíblia diz que Ele formou o homem em que dia da criação? No 6º dia. Os outros primeiros dias, os 5 primeiros dias, o Senhor levou para preparar o enxoval. Precisa ter árvore, precisa ter água, precisa ter luz, precisa ter animais. O Senhor foi preparando todas as coisas para colocar o homem num lugar de plenitude. Você foi preparada por Deus para um tempo como esse. Você já tem dentro de você tudo que você precisa para viver nesse tempo. Mas você sabe qual é o problema? Que às vezes a gente fica como Eva, dando ouvidos demais a Satanás, dando ouvidos demais à serpente, porque a serpente chega perto da gente e fala assim: o Senhor te deu todas essas coisas,
Mas e aquela árvore lá, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, naquela lá eu não posso tocar não. Mas só nela que não. Nas outras todas eu posso comer de todas as outras, mas naquela árvore ali eu não posso. E a serpente pega e fala assim: pois vá lá e toque naquela árvore, coma do fruto daquela árvore, porque aquela árvore te faz falta. Quando a gente conversa demais com a serpente, querida, a serpente não vai nos lembrar daquilo que nós temos, a serpente vai nos lembrar daquilo que falta em nós. E esse é o problema, é por isso que muitas de nós deixam de viver o jubileu, porque às vezes a gente fica dando ouvidos demais à serpente, pensando só naquilo que nos falta. Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho coragem suficiente, eu não tenho um emprego tão bom, eu não sou casada, eu não consigo ter filho, eu não tenho tempo, eu não tenho muitos dons e talentos como aquela irmã fulana tem na igreja, eu não tenho, sendo que o Senhor está dizendo para você: para de olhar para aquilo que você não tem, para de olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você não tem isso é porque você não precisa disso. Comece a colocar o seu foco naquilo que você tem, porque aquilo que você tem é o que você precisa para desempenhar a sua missão nesse tempo. Ah, eu não tenho muito tempo, mas eu tenho vontade, então eu vou pegar o mínimo de tempo que eu tenho e eu vou fazer com vontade o melhor que eu posso. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro para ofertar, mas eu vou ser então igual aquela viúva pobre, eu vou dar o pouco que eu tenho, mas isso que eu tenho vai ser suficiente. 5 pães e 2 peixes, querida, são suficientes para alimentar uma multidão. Sabe o que o Senhor diz? Não olhe para aquilo que te falta, olhe para aquilo que aquele que é o dono de todas as coisas já colocou dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13 diz assim: eu tudo posso naquele que me... Ele diz assim: eu sei ser honrado, mas eu também sei ser humilhado. Eu sei ter fartura, mas eu também sei ter escassez. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu não tenho todas as coisas, mas eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei que aquilo pelo qual eu vou passar, o Senhor já colocou uma força aqui dentro de mim para que eu possa passar. Eu sei que não é o que eu estou passando, não é a minha situação, minhas circunstâncias, meu momento, mas é quem está passando comigo, porque Ele nos fortalece. Isso é voltar à origem. Ah, mas eu tenho medo. Deus já colocou aí dentro coragem. Sou tímida. O Senhor já te falou, Ele já te deu ousadia. Eu sou pecadora, eu vivo caindo no mesmo pecado. O Senhor já te deu possibilidade de arrependimento, querida. Ele já te deu redenção através do sangue de Cristo. Eu não sei me relacionar muito bem com as pessoas. O Senhor já te deu sabedoria. Tudo que nós precisamos para viver, a gente precisa acessar, porque o Senhor já liberou todas as coisas para nós. Todas as coisas que cada uma de nós precisa para viver nesse tempo. Não fica enganada, porque fulana é perfeita, a vida de Beltrana é perfeita, não falta nada, tem tudo que quer. A vida de ninguém é assim, gente. A vida de ninguém é assim. O que a gente precisa é confiar que o nosso Deus, o nosso Pai, preparou o nosso enxoval. Antes de nós nascermos, antes de que nós fôssemos criadas. Quanto tempo você tem passado com Deus? E quanto de ouvido você tem dado à serpente? Quando Eva tirou os olhos daquilo tudo que ela tinha e começou a colocar os olhos naquilo que era a única coisa que era só de Deus, ela não poderia tocar. Querida, ela perdeu todas as outras coisas que ela tinha. A ingratidão é um problema seríssimo. Você sabe por quê? Que a ingratidão nos faz perder aquilo que nós já temos. Se a gente procurar motivo para reclamar, a gente vai achar. Vai ou não vai? Vai. Mas se a gente procurar motivo para agradecer, a gente também vai achar. A gente vai achar motivo para agradecer. Você pode agradecer ao Senhor pelo que hoje. Olha para sua irmã que está do seu lado. Dá 3 motivos para ela que você pode ser grata a Deus. Fala com ela: estou grata pela minha saúde, pelos meus filhos. Por que você é grata? Uau, quanta coisa, hein? Meu Deus, vocês estão falando 10 coisas. Eita glória! Acaba não, gente? Que vida boa é essa que vocês têm? Tanta coisa para agradecer.
Glória a Deus, querida. Passe a olhar para aquilo que o Senhor já preparou para você. Passe a olhar para aquilo que o Senhor já te deu. Passe a olhar para aquilo de bom que você tem nas suas mãos. Não fica dando ouvido para a serpente que diz: te falta amor, te falta atenção, você foi rejeitada, você foi traída, você foi ferida, te humilharam. Não, não, não. Eu tenho um que me amou, eu tenho um que me deu atenção, eu tenho um que me deu valor. Começa a se sentir valorizada por aquilo que o Senhor fez. Essa é a melhor forma de você superar aquilo que o ser humano faz de ruim com você. Porque o Senhor nos deu valor. A palavra diz em Salmo 139:16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que a palavra diz? Esse bebê que está aqui, ele já tem uma história escrita no livro de Deus. Dia 1, ele vai ser vitorioso ao nascer. Dia 2, ele vai ser amamentado pela mãe dele. Dia 42º, e todos os anos da vida dele, ele vai ser profeta, ele vai ser mandado para as nações, ele vai ser um grande pastor, ele vai ser um grande pregador da palavra. O Senhor já escreveu no livro dele tudo que um bebê faria quando ele nascesse. Ei, o Senhor tem no céu, lá nos anais do céu, um livro a seu respeito. Está lá escrito tudo que você viveria de acordo com a vontade de Deus. Você vai dar ouvidos para o livro dos céus, ou você vai dar ouvidos para a serpente que te diz que te falta alguma coisa? Eu te digo que eu prefiro viver aquilo que o Senhor escreveu sobre mim, aquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito. Se Ele me diz assim: ela é liberta de todo medo, de todo rancor, de toda mágoa, ela é liberta de toda timidez que a atrapalha, eu falo assim: amém, amém, eu recebo o que mais o Senhor tem para mim, amém, eu recebo. E ir concordando, queridas, é dizer amém para aquilo que o Senhor já disse sim, é dizer amém para aquilo que o Senhor já disse sim. O que Ele disse para você? Diga amém, diga amém. Agora exercite isso, porque a serpente, querida, de tanto que ela tenta, de tanto que ela rodeia, de tanto que ela vai falando, uma hora ela nos convence. Convence ou não convence? Então sabe o que você faz? Você vai largar a serpente falando sozinha. Vai falar assim. A Bíblia diz, a Bíblia conta uma história sobre o apóstolo Paulo, que depois de um naufrágio, ele foi parar numa ilha chamada Malta. E quando ele estava lá, ele foi picado por uma víbora mortífera. Ficou todo mundo esperando que Paulo morresse. Não morreu no naufrágio, vai morrer agora com a picada da víbora. A Bíblia diz que Paulo sacudiu a mão e jogou a víbora no fogo. E não morreu. Se você não entendeu o que eu quis te dizer, eu vou te falar. Víbora pode até te morder. A serpente pode até tentar jogar veneno em você. Mas só vai pegar, querida, se você ficar com a víbora pendurada na sua mão. Porque se você resolver saculejar aquele veneno e jogar no fogo da presença de Deus, aquilo não vai te matar. Aquilo não vai te matar. E ainda vai servir de testemunho. Testemunho sabe para quê? Quando todo mundo estava falando assim: ele é assassino, não morreu no naufrágio, vai morrer com a víbora agora. As mesmas pessoas estavam falando mal dele. Depois que ele sobreviveu ao ataque da víbora, começaram a falar assim: ele é Deus. Ele é um Deus porque ele não morreu. Querida, você pode pegar até um pouquinho do veneno da serpente, mas se você saculejar aquilo, não deixar aquilo contaminar todo o seu ser, você ainda vai sair viva e com um grande testemunho de livramento da parte de Deus. Um grande testemunho, porque o nosso Deus é assim, o nosso Deus é bom. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor preparou boas obras. Você pode dizer isso? Boas obras. E a Bíblia ainda diz de antemão. Ele preparou antes boas obras para que eu e você
andássemos nelas. Ei, acesse o livro de Deus e procure saber dele o que ele preparou para você. Procure saber dele. Não fique dando ouvido para pessoas que dizem que você não pode, que você não consegue, que você não é necessária. Procure saber do teu pai, que já escreveu lá no livro dele tudo o que você teria que viver. E ande nesse caminho, querido. E ande nesse caminho. Se atentamente ouvires a Deus e aos meus mandamentos, obedecerdes. E aí você vai ver lá, o Senhor te colocará por cabeça e não de cauda. Bendita será a tua entrada e a tua saída. Os teus filhos serão fortes nessa terra. Você vai receber coisas que a obediência e o acesso àquilo que o Pai preparou para você colocam na tua mão. Volte à origem. Lembre que você tem o enxoval. Eu amo que Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que toda vez que Israel se colocava em problemas, e a Bíblia diz assim: então Israel fez o que era mal perante o Senhor. Então Israel pecou contra o Senhor. Então Israel abandonou o Senhor. Vira e mexe, a Bíblia fala isso. Você já leu isso na Bíblia? Amém, irmã? Glória a Deus. A Bíblia fala isso o tempo inteiro. Aí, toda vez que o povo de Israel fazia alguma coisa errada diante de Deus, vinha um castigo. Vinha um castigo para eles, eles eram assolados, eles eram postos como escravos. Só que Deus é tão maravilhoso, que na sua onisciência, Ele preparava uma solução para todas as vezes que o povo se colocava em encrenca. Quando o povo de Israel estava escravo no Egito, aquela não era a vontade de Deus para o povo dele. Mas quando o povo de Israel estava escravo no Egito, o Senhor levantou Moisés. Primeira coisa que Moisés falou quando foi chamado por Deus foi: me falta alguma coisa. Porque o ser humano sempre olha para aquilo que falta. Me falta alguma coisa, eu sou pesado de língua, eu não vou saber falar para esse povo direito não. O Senhor olha para Moisés e fala assim: vai lá e diz que o eu sou te enviou. O que Deus está falando é o seguinte: você pode estar pesado de língua, você pode não saber se comunicar muito bem, isso te falta, ok, eu entendo, eu reconheço que você tem falhas, mas aquilo que eu te dou é muito maior do que aquilo que te falta, é a minha presença. O eu sou te enviou. Moisés foi e libertou todo um povo. Quando o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas, a Bíblia diz que por 7 anos o povo de Israel sofria nas mãos dos midianitas. A Bíblia vai dizer que tudo que Israel plantava, os midianitas pegavam, que eles já não tinham mais nada. 7 anos sofrendo. O Senhor pega e levanta Gideão. Levanta Gideão. Gideão na mesma hora olhou para aquilo que o falta. Falou assim: Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa dos meus pais. Olhou para aquilo que está faltando dinheiro, meu filho, está faltando grandeza. O Senhor olha para ele e fala assim: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão estava olhando para aquilo que ele não tinha. O Senhor estava falando: você tem força suficiente aí dentro, vai e liberta o meu povo. Aí, para não acabar essa história por aí, vai Gideão lutar com milhares e milhares de soldados treinados. Gideão vai com quantos? 300. Para o Senhor falar assim: para você ver que quantidade, tamanho, destreza, habilidade, para mim não é nada. Porque se eu estou com o meu povo, você pode até não ter, Gideão, mas eu dou um jeito de você sair vitorioso com aquilo que você tem. Deus nunca falou na Bíblia sobre muita coisa. Deus nunca falou na Bíblia sobre você precisar ter muito para fazer grandes coisas, sobre você precisar ser muito inteligente, vir de uma família. A grande maioria daqui eu tenho certeza que não veio de uma família completamente estruturada. Mas eu preciso te dizer, a restituição do Senhor alcança a tua geração e a tua descendência. Aquilo que te faltou, o Senhor vai te dar para que não falte para os seus filhos. Aquilo que você não tinha, o Senhor vai completar nesse tempo, para que você consiga, querida, cumprir a sua missão nessa terra e para que você consiga deixar um legado. Deixar um legado. Quando o povo estava na Pérsia e havia um decreto de morte,
o Senhor levanta Esther. A Esther, meu Deus, o que eu vou poder fazer? Eu sou mulher, estou presa dentro desse palácio. Mardoqueu olha para ela e fala assim: quem sabe para um tempo como esse, você não foi colocada nesse palácio? Querida, sabe o que Mardoqueu estava falando para Esther? Esther, não fique olhando para aquilo que você não pode fazer. Fique olhando para todo o propósito de Deus, porque se Deus te colocou nesse lugar, é porque tem um projeto para você cumprir nesse lugar. Vai lá e faz o que você pode fazer. Ei, eu preciso te dizer, se você foi posta onde você está, é porque existe um projeto de Deus, de libertação, salvação, de livramento para as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, eu vejo pelos olhos da fé, de uma forma sobrenatural, Esther se levantando nesse tempo. Esther para se levantarem como resposta para uma geração, como resposta para uma nação. Esther conseguiu livrar toda uma nação de um decreto de morte, queridas. Não sei se você está entendendo, mas de uma forma espiritual, orando, jejuando, clamando e pregando a palavra, mas de uma forma também tão natural, que é votando nas pessoas certas, pessoas que têm valores segundo a palavra de Deus, que é sendo cristão, na hora de apertar o número lá da nossa urna, ei, nós temos condição nas nossas mãos de liberar decretos de salvação para o Brasil, de livrar o Brasil de decreto de morte de inocente. A gente tem condição de livrar o Brasil disso. A gente tem condição de livrar o Brasil de liberação das drogas, onde a gente sabe que muitas pessoas vão ser perdidas. Às vezes a gente fala assim, não tem nada para fazer, né? A gente não pode fazer muita coisa. Ei, para de olhar para aquilo que te falta. Mas eu não posso alcançar o Brasil inteiro. Talvez você não possa, mas uma urna você alcança, minha querida. Vote, mas vote de uma forma cristã, sem fazer apologia a candidato tal ou não, tá? Se você quiser saber em quem eu vou votar, tá no meu Instagram. Pode ir lá que o meu voto não é secreto, não. Que eu influencio toda uma geração. As pessoas que tiverem acesso a mim, eu quero influenciar. Mas eu quero influenciar segundo aquilo que eu penso. Eu quero influenciar segundo aquilo que Deus já preparou para mim, segundo o manual que Ele já me entregou. Eu quero influenciar. Influencie, querida. Use aquilo que você tem. Dia 2 de outubro você vai ter uma urna. Quando a serpente disser que você não tem algo, você se lembre. Hebreus 13, 5. A parte B vai te dizer assim: de maneira alguma eu te deixarei. Eu nunca, jamais te abandonarei. Quando a serpente quiser te dizer que te falta alguma coisa, você vai lembrar assim: o mundo pode estar ruindo ao meu redor, mas se Ele disse que Ele nunca me deixará, que de forma alguma Ele me abandonará, se eu tenho a presença dEle, eu tenho tudo. Se eu tenho a presença do meu Deus, eu tenho tudo. A quem você vai dar ouvidos nesse novo tempo, querida? A quem você vai dar ouvidos nesse novo tempo? Então, primeiro é enxoval. Mas existe uma segunda coisa que o Senhor entregou e que Ele quer nos dar de novo. Ele já nos deu com a morte de Jesus, mas às vezes a gente se esquece de tomar posse. Sabe o que é? Domínio. Fale comigo, domínio. Diga enxoval, domínio. Quando o Senhor fez o homem, Ele entregou uma escritura nas mãos do homem e falou assim: você vai cuidar desse lugar, esse lugar é teu, domine. Você quer ver? Gênesis 1, 26, a Bíblia vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, tenha ele domínio. Querida, perceba o seguinte: a Bíblia nunca, Deus nunca deu uma escritura para Adão sobre Eva, e nem deu uma escritura para Eva sobre Adão. Você sabe por quê? Que a única coisa que a gente não tem domínio é sobre o ser humano.
Amém? Então a gente precisa aprender que a gente não pode controlar as outras pessoas, queridas. A gente não consegue controlar os outros. A gente não consegue controlar o que eles pensam sobre nós. A gente não consegue controlar o que eles fazem com a gente. A gente não consegue controlar o que eles falam sobre a gente quando a gente não está perto, não é verdade? Porque a gente não tem controle sobre outro ser humano. Agora, sobre as outras coisas todas, o Senhor nos deu uma escritura de posse. E Ele falou assim: é teu, toma posse e exerça autoridade, domine. Você sabe o que isso significa? Que o seu filho é seu. Está me mandando dominar sobre o meu filho, pastora? No sentido de exercer autoridade sobre ele, querida. Está perdido? Mas eu declaro que assim como o filho pródigo, esse menino está perdido, mas ele vai ser achado. Eu declaro que ele vai ser profeta pelas nações. Eu declaro que o jubileu vai alcançar o meu filho. Deus te deu um marido? Glória a Deus, mas meu casamento está arruinado. Mas Ele te deu a posse, Ele te deu a escritura do seu casamento, é teu, exerça autoridade. O meu casamento é uma bênção, o meu marido é uma bênção, ele serve ao Senhor, ele teme ao Senhor. Mas isso tudo é mentira, pastora. Mas você começa a exercer autoridade e profetize sobre aquelas coisas que o Senhor te deu. Você já parou para pensar como que a gente desiste das coisas que são nossas com facilidade, gente? A gente desiste com facilidade. Eu não quero de forma alguma constranger qualquer irmã que esteja aqui ou que esteja nos assistindo. Mas vocês já perceberam como o divórcio está banalizado hoje em dia? Se não der certo, eu divorcio. Aí agora eles arrumaram uma forma nova para não precisar ter divórcio, que é juntar. Eu junto, se der certo, a gente continua. Se não der certo, não tem divisão de bem, não tem briga nenhuma, não tem que ir em cartório, é só cada um voltar para sua casa. Aí as pessoas começam a arrumar formas fáceis de desistir daquilo que Deus nos deu. Ah, mas o meu trabalho está difícil demais. Mas é teu, querida. Aquilo ali é vontade de Deus para a tua vida, então domine sobre aquilo. Exerça autoridade e libere palavras de bênção. Esse lugar é abençoado, esse lugar é próspero. Eu sou produtiva, eu consigo. Libere palavras de bênção sobre as suas finanças, querida. É teu. Ah, mas essa merreca não dá para nada. Não. Isso daqui é o que eu tenho para o momento. Meu Deus, vai multiplicar e vai suprir as minhas necessidades. Toma posse, não desista quando as coisas ficarem difíceis. Gente, você acha que era fácil cuidar de um jardim como o do Éden? Eu não tenho noção do tamanho daquele lugar. Não tenho noção. A Bíblia não fala e estudiosos não chegam a uma conclusão do tamanho exato. Porém, eu te digo que era enorme. Porque a Bíblia diz que tinha 4 rios que passavam por aquele lugar. Para ter 4 rios lá era grande ou pequeno, gente? Era grande. O Senhor olha para um homem fala assim: você vai dominar sobre isso tudo. Eu fico pensando se fosse eu e você. O que a gente ia fazer? Às vezes a gente tem uma casa, né? Tipo a minha casa é pequena, a gente tem 100 metros quadrados. Os quartos são pequenos. E glória a Deus, eu amo minha casa, não estou reclamando disso não. Só estou falando que assim, é pequena. No dia da faxina, o que a gente faz? Nossa, vou ter que limpar isso tudo. Parece que é assim, uma mansão, né? Só eu, gente? Não. Imagina um lugar como do tamanho do Éden. E aí o Senhor fala para Adão assim: você vai dominar sobre isso tudo. Você vai ter autoridade. Você vai exercer poder. Você sabe por quê? Porque existem atributos de Deus. A teologia fala que existem atributos incomunicáveis, que só Deus tem. Ele é onisciente, só Ele sabe todas as coisas. Onipresente, só Ele pode estar em todos os lugares. Onipotente, só Ele pode fazer todas as coisas. Ninguém mais pode. Mas existem os atributos comunicáveis. Fidelidade. O que são os comunicáveis? Aquilo que Ele repartiu com o ser humano. Amor, fidelidade, bondade, misericórdia. Isso tudo Deus é, mas Ele dividiu comigo e com você. Um desses atributos que o Senhor dividiu comigo e com você foi sabe qual? Poder. Diga isso, poder. É por isso que a Bíblia diz assim:
eis que eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Sabe o que Deus está falando? Eu te dei poder sobre o poder do inimigo. O inimigo tem poder, eu te dei um poder maior. Eu te dei uma autoridade maior para que você pise, para que você não deixe as coisas como elas estão. Começar a exercer autoridade e entender, se eu tenho uma palavra de Deus, que eu tenho autoridade sobre esse problema, sobre essa malignidade, sobre essa doença, sobre a serpente que fica me atazanando o tempo inteiro, eu vou exercer poder. Eu vou exercer autoridade, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, versículo 19. Mas por que a gente se acostuma com as coisas? Porque às vezes está difícil, não é? Às vezes está difícil. Às vezes a gente não vê uma solução clara na nossa frente. Então, em vez de batalhar por aquilo e exercer domínio, poder, a gente prefere desistir, porque desistir é mais fácil, não é? Só que, queridas, quem desiste nunca é lembrada e nunca chega a lugar nenhum. As pessoas que chegaram até o final foram aquelas que passaram por diversos processos de provação, mas elas venceram cada um deles, para conseguirem triunfar lá no final. Foi o que aconteceu com Jesus, foi ou não foi? Tentaram de tudo para tirar Jesus da cruz. Poderia desistir, não precisava daquilo. Ele não precisava daquilo. Mas ele falou, não, eu vou até o fim. Porque se eu tenho uma palavra do meu Pai, que Ele vai me restituir todas as coisas, e Ele vai me restituir essas pessoas que Satanás roubou, eu quero para mim. Jesus foi até a cruz. Ele teve coragem de ir até as últimas consequências por causa de mim e de você. E às vezes a gente está desistindo da nossa vida de forma tão fácil. Às vezes a gente consegue se colocar numa cama um dia inteiro e não querer sequer levantar da cama, sem sequer lutar. Às vezes a gente vai dormir pensando que a gente nem poderia acordar no outro dia. Está desistindo da vida, está desistindo de viver, desiste dos sonhos, desiste da saúde, desiste da alegria. E o que eu ouço as pessoas falando é assim, não, mas a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, né? É prova atrás de prova, é dificuldade, mas a gente vai para o céu. Como se tudo que Deus quisesse fosse que a gente levasse uma vida miserável nessa terra, porque depois a gente vai para o céu. É um pensamento budista. É um pensamento pagão no meio da igreja do Senhor, no meio do povo cristão, de achar que a gente precisa ficar pagando penitência nessa terra para poder conseguir acessar alguma coisa nos céus. Sendo que Jesus olha para mim, para você e fala assim, eu te dei vida, e vida em abundância. Não, você não vai precisar ficar sobrevivendo nessa vida não. Você não precisa lutar, passar essa vida com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, desanimada, cheia de doença, cheia de problema. Não, exerça autoridade sobre isso, minha querida. Exerça autoridade, exerça poder sobre todo o decreto do inferno, porque o decreto de Deus é mais poderoso do que aquilo que o inferno tenta te fazer. Se levanta em nome de Jesus e exerça autoridade. Salmo 115, 16 é tremendo. A Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Uau! Ah, minha querida, sabe o que Deus está falando? Não vem querer se meter no céu antes da sua hora, não. Uma hora você vai chegar aqui. Enquanto isso, exerça autoridade sobre aquilo que eu te dei. Eu te dei a terra. Vá lá e seja uma libertadora. Vá lá e seja uma proclamadora de salvação. Vá lá e exerça autoridade sobre a terra, porque a terra é de vocês. O Senhor nos deu domínio. A gente precisa tomar posse, desengavetar essa escritura, para que a gente exerça domínio sobre aquilo que é nosso. Primeiro, Ele nos deu o nosso enxoval, diga enxoval. Depois domínio, diga domínio. Por fim, o Senhor nos deu descanso. Você pode dizer descanso. Caliandra está me ajudando aqui. Isso daqui, essas coisas que assim elas ajudam muita gente a lembrar, não é?
Você vai se lembrar de uma pastora no altar com um travesseiro na mão. Então, você não vai esquecer. Descanso. Enxoval, domínio, descanso. O que isso significa? O ser humano não foi feito para se cansar, sabe? O ser humano não foi feito para fazer esforço e ficar acabado. Não. Tanto que depois do pecado, depois da queda do homem e da mulher, é que Deus vai falar para o homem o quê? No suor do teu rosto comerás. Ou seja, o cansaço foi uma maldição que veio a partir do momento em que o homem pecou. E daí atingiu a mim e a você. Quem não fica cansada, né, gente? Aliás, eu acho que o que mais tem no mundo é mulher cansada. A gente cansa. A gente faz muita coisa, a gente corre. Só que o problema não é quando a gente se cansa, sabe? Porque eu acredito que todas aqui têm uma cama em casa, têm um travesseiro. E todas aqui têm a possibilidade de colocar a cabeça nesse travesseiro e fazer o quê? Descansar. O problema é que existem alguns cansaços que a gente resolve dormindo. Existem outros que a gente resolve viajando. Não é? Existem. Eu achei que você ia dar amém. Agora, existe um certo tipo de cansaço que a gente pode dormir o quanto que a gente quiser. No outro dia a gente continua acordando cansada. É ou não é? Porque não é sono que resolve. Não é sono que resolve. Esse travesseiro aqui é só para deixar uma marca na sua mente. Mas eu não quero te falar sobre dormir, não. Eu não quero te mandar ir para casa e dormir. Eu poderia, sabe? Poderia falar para você, dorme 72 horas seguidas, que eu duvido que você acorde cansada. Mas quem pode fazer uma coisa dessa, né? Se alguém levantar a mão que pode, acho que vai parar de poder. De tanta inveja das outras que vão para essa irmã. Porque ninguém pode, gente. Pelo menos a maioria não. E a gente não quer. Você pode dizer, não está amarrado? Ai, eu achei que vocês não iam falar. 72 horas dormindo, gente, tá? A gente tem que viver. Acabei de falar que não é para sobreviver, é para viver. E viver em abundância. Mas como eu te disse, existem alguns cansaços. Cansaço da alma, sabe? Cansaço mental. A gente não resolve simplesmente dormindo. Existem alguns cansaços espirituais. A apóstola Josi está aí, ela poderia falar melhor do que eu, né? Que não adianta você dormir. Que muito pelo contrário, parece que se você dormir, vem uma guerra pior ainda, não é assim? Sobre a sua mente, você sonha que você está lutando com capeta, com escorpião, com serpente, que está tudo te aprisionando. Que isso é guerra? É guerra. E daí a gente parece que acorda mais cansada ainda. Então existem alguns cansaços, querida, que travesseiro, cama, enfim, não resolve. É por isso que vem o Salmo 91, no versículo 1. E vai nos dar uma dica poderosa. Uma dica poderosa. Salmo 91, versículo 1, vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Versículo 2. Diz ao Senhor: é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que esse Salmo 91 está dizendo, eu quero até abri-lo aqui. Deixa eu abrir, se você puder abrir o Salmo 91 na sua Bíblia, porque o Espírito está me mandando ler ele todo com você. Salmo 91 todo, querida, não é para deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, como se fosse um enfeite. Está ali, ó. Nada mais vai me assombrar. Satanás vai sair correndo só de ver o Salmo 91. Não, não é assim não, tá? Você precisa tomar posse, exercer o quê? Domínio sobre aquilo que o Senhor já te deu. Quando esse salmo no primeiro versículo começa dizendo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Sabe qual é o nosso lugar de descanso? Meninas, olhem para cá, porque isso é muito importante. Sabe qual é o nosso lugar de descanso? É a sombra do Onipotente. É o esconderijo do Altíssimo.
Esse esconderijo serve para se esconder mesmo. É para se esconder de quê? Se esconder de medo, de timidez? Não é de medo, mas é se esconder de tudo aquilo que tenta te afligir, que Deus está tentando te livrar. Tem coisas que têm vindo sobre a sua vida, corre para o esconderijo do Altíssimo. Porque nesse esconderijo, querida, quem está escondida lá, só vai ser encontrada por pessoas que se escondem lá também. E isso é forte. Mulher, você está querendo um namorado? Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Porque o homem que te encontrar é aquele que se esconde lá também. O propósito vai bater, ó. Vai bater. Só que as mulheres solteiras correm do esconderijo do Altíssimo. Vão para um lugar badalado, porque lá é que tem opção. Lá não vai ter gente que foi mandada por Deus para você não, tá? Lá você fica exposta, qualquer um te acha. Qualquer um tem acesso a você. Se esconda no lugar que Deus tem preparado para você. Mas eu quero ler com você o Salmo 91. E eu quero que você, de uma forma bem profética, com muita autoridade, tome posse de cada um desses versículos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga amém. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás segura. Sua verdade é pavês e escudo. Ei, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Macumba, pega não, minha filha. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingida. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, é o meu lugar de descanso. Fizeste do Altíssimo a tua morada, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás, ó domínio, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se apegou com amor. Você percebe seu lugar de descanso, querida? É Deus. Se apegue com amor a Ele, que o que Ele faz? Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Oração respondida, jejum respondido, intercessão respondida. Querida, é uma geração que invoca e é respondida. Na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. Vai morrer antes do tempo não, longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh glória! Não aceite nada menos que isso na tua vida, querida. Se existe alguma área que não está de acordo com isso que Deus escreveu para mim, para você, é porque às vezes você não está descansando no esconderijo do Altíssimo. Precisa correr para lá, sabe? Precisa correr para lá. Eu queria... Minha hora acabou, pastor? Não. Eu queria que você se ajoelhasse por um segundo. Deixa eu te mostrar algo. Eu quero te ensinar algo nessa noite. Eu quero te ensinar a descansar, tá? Se você puder se ajoelhar, claro, tá? Se não puder, se senta. Pode ficar quietinha no seu lugar. Vou esperar que todas estejam quietinhas, ajoelhadas. Deixa eu dar da barana assim. Feche seus olhos, esquece que tem gente aqui perto. Esquece que tem outras 200 mulheres aqui. Feche seus olhos. Você que está em casa, se você puder fazer isso. Se ajoelha também. Sabe, eu me lembro na Bíblia de uma história que eu amo e que eu me identifico demais com ela.
a história de Maria e Marta. A Bíblia diz que Marta estava muito ocupada, sabe? Andando de um lado e para o outro. Pega no Espírito, querida, aquilo que o Espírito Santo está querendo liberar sobre você, tá? A Bíblia diz que Marta estava muito cansada, estava muito ocupada, estava fazendo muita coisa. Mas Maria foi para os pés de Jesus. Maria foi ouvir as instruções, o ensino, as direções que Jesus tinha. A Bíblia diz que Marta reclamou de Maria, que ela não estava ajudando. Mas Jesus repreendeu Marta, falou assim: Marta, Marta, você anda muito ansiosa, você anda muito ocupada. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado dela. Quero fazer uma reflexão rápida com você. Você acha que Maria era uma dona de casa ruim, relapsa? Você acha que Maria não ajudava Marta? Elas moravam juntas. Você acha que Maria não fazia nada em casa, que deixava tudo nas costas de Marta? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza de que elas dividiam as tarefas. E Maria se cansava, certamente, como qualquer mulher se cansa por tanta coisa que tem para fazer. Só que Maria sabia o lugar certo para descansar. Ela sabia que nem sempre era a cama, mas ela sabia que os pés de Jesus eram o melhor refúgio que ela poderia ter. É por isso que a gente precisa aprender algo precioso nessa tarde, querida. Se você quiser receber esse descanso de volta, você precisa aprender a correr para o lugar certo para descansar. É por isso que Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei alívio para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que a melhor forma de você descansar é você fazendo o que a gente vai fazer agora. Eu vou te dar uma oportunidade nessa tarde, sabe? Nesse início de noite. Eu vou deixar você na sua cabine. Imagina que você tem uma cabine fechada, tipo essa cabine da bateria. Imagina isso. Mas que você está aos pés daquele que está sentado na cadeira, no trono da sua vida, que é Jesus. E você vai adorar. E você vai poder dizer assim: os teus pés é o meu lugar de descanso. É aqui que eu recebo orientação. Não é das pessoas que tentam me dar opiniões que às vezes só me atrapalham. É nos teus pés. E aí nesses pés você pode chorar, você pode rir. Nesses pés você pode dizer dos seus acertos e dos seus erros. Nesses pés você sabe que você não vai encontrar acusação. Você sabe que você não vai encontrar culpa. Você sabe que Ele não vai te olhar torto. Você não chamou Jesus para dançar? Imagina que Ele te pega no colo nesse dia. Imagina, porque isso tudo no espiritual é uma realidade. E sabe, eu vou ficar quieta no microfone agora, porque eu também quero descansar aos pés do meu Senhor. Tão soberano, tão onipresente, que consegue estar de forma individual com cada uma de nós aqui. E você pode dizer para Ele: eu te adoro. Você pode dizer para Ele: eu amo, Senhor. Rocha minha, libertador meu, meu refúgio e meu baluarte, Senhor meu em quem eu confio. E você pode liberar um novo cântico. Você pode falar em outras línguas. Você pode se derramar.
Nesses pés você não precisa de uma música decorada. Nesses pés você não precisa de uma pregação. Você não precisa de alguém te mandando levantar a mão, correr para um lado, pular para o outro. Não. Esses pés te dão a direção do que você deve fazer nesse momento. Coloca sobre esses pés toda a culpa que você tem carregado. Que uma das coisas que o jubileu nos dá é libertação de condenações passadas, de culpas que nós carregamos. Uma das coisas que a morte de Jesus conquistou para nós foi o livramento de todas as acusações. Nesses pés você ouve assim: quem tentará acusação sobre as minhas eleitas? Sou eu quem as justifico, é o meu sangue sobre elas. E daí, quando você se sente melhor, você pode se levantar, sabe? Você vai se levantar, querida, deixando todo o peso aí, que Jesus suporta, você não. Você vai se levantar, deixando toda a carga, e você vai se levantar leve. Tem mulher que não vai nem conseguir se levantar muito bem, de tão leve que vai estar. Mulheres que sentem suas pernas tremendo, porque ali existe refrigério, existe leveza no espírito. Ali existe libertação. Ali existe a descondenação de toda culpa que Satanás tenta jogar contra nós. Ali existe. Essa é a melhor forma de descansar. Sabe? Às vezes a gente fica querendo ir para frente da Netflix para poder descansar. Problema nenhum. Pode assistir filme, pode assistir série. Mas entenda, querida, isso não sacia verdadeiramente a tua alma. Não sacia. Quando eu me lembro de Maria deixando todos os afazeres da casa para estar aos pés de Jesus, parece que Maria conhecia, havia ouvido a parábola do filho pródigo, sabe? Parece que Maria havia ouvido o seguinte: que o filho se perdeu, mas que foi achado. E quando ele chegou em casa, não foi o filho que precisou correr de um lado e de outro para preparar uma mesa para o pai, não. Quem preparou o banquete foi o próprio pai. Sabe por que Maria sabia a hora certa de descansar e o lugar certo de descansar? Que ela falava assim: que adianta eu correr de um lado para o outro? Aquele que prepara o melhor banquete para mim é o Pai. Que eu posso te dar por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? É o Senhor que prepara todas as coisas para nós. Mulheres cansadas porque tentam fazer aquilo que Deus não pediu para fazer, só para provar para os outros que pode, para provar para a irmã que é ativa. Acessa o livro de Deus, que Ele mandou você fazer, você vai fazer sem se cansar, tá? Tá cansando, ou porque tá fazendo o que Deus não pediu, ou porque não tá voltando para recarregar suas baterias aos pés do Senhor. O jubileu te dá descanso, mas junto com o descanso, o jubileu te dá uma quarta coisa, e eu vou ser bem breve que eu preciso acabar. O jubileu te dá relacionamento com o Pai. O jubileu te dá relacionamento com o Pai. Você sabe o que é? A gente olha para Deus. A gente olha para Deus. Tem como aumentar meu retorno? Não sei se elas estão me ouvindo ou se está baixo só para mim. A gente olha para Deus como um rei. E nós somos as súditas que precisamos nos abaixar quando Ele passa. A gente olha para Deus como Senhor, que manda, e a gente obedece cegamente, não é? Somos servas. A gente olha para Deus como Salvador,
Porque nós somos salvas. A gente precisa de salvação. Quem quer ir para o inferno? Isso tudo está certo, glória a Deus. Mas sabe qual é o problema? A gente se esquece de olhar para Deus como Pai. E a gente se esquece que nós somos filhas. Você sabe por que a gente se cansa demais? Sabe por quê? Porque a gente fica trabalhando como servo para ganhar um salário cada vez maior. A gente se esquece que a gente é filha. E a gente não trabalha por um salário, a gente trabalha por uma herança. A gente se esquece que a gente não faz por obrigação, não. A gente faz porque a gente ama. A gente faz porque a gente honra. A gente faz porque a gente tem o entendimento que Jesus com 12 anos teve. Mãe, por que você está me procurando? Você não sabia que eu tinha que estar no templo cuidando dos negócios do meu? Quando a gente serve a igreja, quando a gente serve a Deus, quando a gente serve a nossa família, a gente não está servindo simplesmente a um Senhor. A gente está ajudando a estender os negócios do nosso Pai. E é por isso que a gente faz. E você não vai se cansar mais, sabe por quê? Porque jubileu também é uma mudança de mentalidade. Não adiantava nada o escravo voltar à sua família se ele continuasse com a mente de escravo. Ele não ia se sentir parte daquilo. Ele ia achar que ele precisava continuar servindo, quando na verdade ele estava em casa, na mesa com a sua família. Ei, olha para o lado. É a sua família. É a sua família. É a família de Deus na terra. E a gente serve não por obrigação, a gente serve porque a gente ama. A gente serve sem ficar morta, acabada, porque a gente está cuidando daquilo que é do nosso Pai, que a gente sabe que é nosso também, querido. Você pode ficar de pé no seu lugar. Lá no jardim, o homem tinha relacionamento com o Pai. O Senhor via todos os dias na viração do dia para se relacionar com o homem. Às vezes a gente perdeu a coisa mais importante que a gente tem na vida, que é relacionamento. Diga isso, relacionamento. Às vezes a gente perdeu. Com a quebra do relacionamento, a gente perde confiança, a gente perde a unidade, a gente perde a direção que Deus nos dá, a gente perde intimidade. Automaticamente a gente perde a obediência, que a gente não consegue obedecer a uma voz que a gente não ouve. Deixa eu te falar algo. Eu sou pastora Lourdes, eu tenho certeza que assim como eu, ama que suas, e não apenas a pastora Lourdes, porque tem ovelhas aqui de tantas outras pastoras, né, do ministério. Eu tenho certeza, a pastora Luciana também ama que as ovelhas que o Pai confiou, procurem a elas. Eu gosto, amém. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que eu digo para as minhas ovelhas lá de Natividade. Tem coisa que eu não consigo te falar o que você pode fazer. Tem coisa que eu não tenho solução. Tem coisa que eu não sei o que fazer na sua situação. Tem situações lá na atividade, sabe qual é a minha resposta? Eu vou jejuar com você, que eu não sei o que fazer, eu não sei. Sabe o que isso significa? Que ela está vindo até mim para encontrar uma resposta que ela só encontraria no Pai. Porque tem resposta, querida, que só o Pai tem para te dar. Tem respostas que só o Pai tem para te dar. Você pode desabafar com quem você quiser, você pode falar suas lamúrias, chorar, pode ir até a sua pastora, eu tenho certeza que ela vai fazer isso com prazer, seu pastor. Mas existem respostas que saciam a nossa alma, que nos dão direção, provisão, livramento, libertação, que só vem do Pai. Corre para esse lugar, corre para esse lugar. É por isso que de uma forma tão impressionante, o Senhor me disse assim: eu quero que elas saiam daqui
nessa noite, no meio de tantas coisas que foram ministradas por mulheres de Deus e que ainda serão ditas pelas outras, mas nesse momento, com essa mentalidade das 4 coisas que ela tem, tudo já foi preparado para você. Você tem autoridade sobre as coisas que o Pai te deu. Nos pés do Senhor você tem descanso. E você tem direito a ter um relacionamento com o Pai. Quando você sair daqui, sabe o que a Bíblia fala sobre você? Que a criação aguarda a revelação, aguarda com ardente expectativa, está ansiando pela revelação, não dos servos, não dos súditos, não dos salvos simplesmente, mas pela revelação dos filhos de Deus. Revele a sua filiação lá fora, revele a sua paternidade lá fora. Deixa Deus revelar para você a sua identidade, o seu propósito, a sua missão de vida. Não virá do seu pastor, querida, virá de Deus, virá de Deus. É Ele quem cria um caminho no deserto, e é Ele quem coloca rios no ermo. Eu não posso fazer isso por você, mas o teu Pai pode. O teu Pai pode. É por isso que essa noite você vai profetizar do seu lugar. Esse é o meu Deus. Ele é um Deus de milagres, amém? Ele é um Deus que coloca caminhos nesse deserto e que cria de onde havia apenas sequidão. Ele cria rios nesse lugar seco.